Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 4 de março, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com Ednei Paini falando diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias. Hoje no bloco Entendendo a Política vamos falar um pouco de política e religião. Duas palavras que provocam morte desde quando o mundo é mundo. Que Deus é esse que pede a seus fiéis que matem em nome dele. Então hoje falaremos dessa treta que está acontecendo com Israel, os Estados Unidos e o Irã. Pois a esquerda aqui no Brasil já entrou nessa briga. Na realidade, eles gostam de intriga, né? Eles não estudam e nem pensam no que falam, no que fazem. Lembrando que nessa mesma pegada, muitos adeptos ao sistema LGBTIQIA+, e o resto do alfabeto, usam uma camiseta com a face do guerrilheiro Che Guevara. Você já viu isso? Até nos assentamentos do Sem Terra, tem a galera que usa essa camisa vermelha com a face estampada nela. E essa galera nem conhece a sua história. Ele torturava e matava homossexuais. Você sabia disso? É. E nesse mesmo pacote, temos a recente morte de Ali Khamenei. E a esquerda aqui no Brasil está indignada pela morte deste ditador. Ele mandava matar em nome de sua crença. Ele mandava estuprar meninas na prisão antes de sua execução, porque, de acordo com a sua religião, ele não poderia executar virgens. Então ele mandava soldados desvirginar as meninas. Khamenei também enforcava homens gays. Sabia? Eu te garanto que deve ter bastante gays ressabiado com essa coisa que os Estados Unidos fizeram, porque o laranjão é sempre errado. Khamenei também enforcava homens gays em praça pública. Pendurava essa galera em guindaste para todos verem. Como se fazia na Idade Média, você lembra? Você que estudou. Quando um rei queria mostrar a sua força, ele pendurava as pessoas mortas em cima de cercas, de monumentos, para todo mundo ver em praça pública. E era isso que Khamenei fazia. Mulheres foram mortas apenas por mostrarem o seu cabelo. Ele torturou e matou milhares de iranianos. Isso não conta, né? Porque eles se manifestaram exigindo liberdade. Os iranianos queriam liberdade e Khamenei disse: vão para a forca. E se você pensou algo ou relacionou esse episódio ao dia 8 de janeiro, não tem nada a ver. Bem parecido, mas nada a ver. Só uma mera coincidência. Bom, resumindo, um ditador a menos na Terra. Mas mesmo assim, não estamos comemorando. Nós aqui não comemoramos a morte de ninguém, mesmo ele sendo muito ruim. Tipo Osama Bin Laden, quantos americanos ele matou? Não se comemora. Mas a vida é essa. Ele pediu. Só estamos relatando aqui. E agora vamos falar então, já que a galera se emocionou com Khamenei,
Vamos deixando esse assunto por aqui, vamos falar um pouco de economia. Economia e política andam na mesma vertente. Ontem à noite, eu vendo o Jornal Nacional, lançando algumas notícias que eu não entendi. Passou pano em alguns itens de economia. Então vamos mostrar alguns fatos e entender como funciona na prática. Pois uns falam que o Brasil está muito bom. Eu vi ontem no Jornal Nacional economistas falando que o Brasil está muito bom. E outros são controversos. Bom, começamos a falar da revista Veja. Você conhece? Diz que a indústria cortou muitas vagas de emprego e relata que esse é o pior janeiro desde 2017. 2017. E ainda falando de 2017, na mesma fonte, diz que a inadimplência no Brasil atinge números astronômicos. Lembrando que inadimplência não é quando você deixa de pagar uma conta de água ou de luz ou das Casas Bahia aí por 10 dias. Isso se chama atraso. Inadimplência é quando você fica aí 90 dias sem pagar a conta. Temos que entender que o governo, quando manda suas mídias para as empresas de informações, sejam elas rádio, TV ou stream, essas mídias sempre falam que o emprego está em alta, que nunca na história houve tanta gente trabalhando. Eu quero salientar que quando o IBGE mostra essa conta, ele coloca no meio delas os beneficiários do governo como trabalhadores. Ele colocou na mesma pesquisa os beneficiários do Bolsa Família, do Bolsa Gás, do Bolsa Água, do Bolsa Luz, tudo no mesmo pacote. Ou seja, a matemática não fecha. A fonte dessa notícia foi a emissora Jovem Pan. E agora temos que salientar que a fonte de nossas notícias terão que ser citadas aqui, principalmente quando a gente fala de política. Para não sermos chamados de falsários, vamos pular então para um outro jornal, um jornal conhecidíssimo no Brasil, Valor Econômico. Seguro-desemprego no Valor Econômico cresce pelo 4º ano. Apesar do mercado de trabalho estar passando por um período muito bom. Você viu no começo dessa reportagem. Tem algumas pessoas dizendo que tem muito mais pessoas trabalhando hoje do que quando o Bolsonaro estava no poder. E por que então que está crescendo esse auxílio do governo? Seguro-desemprego. Por que ele está crescendo? Será que alguém dá para me explicar isso? Então vamos passar para a próxima informação. Aumento de falências no Brasil. Em mais de 5 vezes. O aumento de falências no Brasil bate recorde. Um sacrilégio falar dessa matéria. Onde o ministro que detém a pasta não conseguiu uma vez sequer controlar a inflação. 3 anos e meio quase. E não conseguiu. Ele não conseguiu fazer a economia do Brasil, pelo menos estacionar. Ela está descendo ladeira abaixo. Fernando Haddad. O que ele fez só foi implementar impostos para arrecadar mais. O governo não quer enxugar? Ele tem que arrecadar mais e entregar menos. Bom, estas são as notícias de política de hoje. Vamos dar uma respiradinha e vamos voltar amanhã. Vamos falar agora de esportes.
Pessoal, domingo é dia de Grenal, na casa do Internacional, lá no Beira-Rio, às 18 horas. E a equipe colorada se representou hoje, pela manhã. Terá treino somente na parte da manhã, amanhã sexta e sábado. E está atrás aí de um lateral para substituir Bernabé, que foi expulso e está fora desse confronto. O Matheus Bahia, que foi o contratado para ser o reserva imediato do Bernabé, não pode atuar no gauchão, pois chegou aí fora do prazo de inscrição. A previsão é que seja na lateral um atleta improvisado. E outra, a previsão de público ainda não é tão boa. Mas a partir de hoje, às 14 horas, abriu a venda de ingressos e terá várias promoções. Presta atenção, os ingressos saem a partir de R$6 para sócios, né? E em alusão ao Dia da Mulher, né, a sócia colorada terá entrada gratuita. Terá entrada gratuita na final do campeonato. A expectativa é de receber 40 mil torcedores, mas também não é tão ruim a expectativa, né? A probabilidade é que o Grêmio comece amanhã a comercialização dos ingressos, porque o Grêmio tem direito a 2 mil. Lembrando que o Internacional já fez esse crime de ganhar do Grêmio em 2006 por 4-0. 4-2, né? Lá na primeira fase, no primeiro Grenal do ano. Então o Grêmio tem que se cuidar. Hoje, a janela de contratações para atletas gaúchos, abriu, né? Abriu a temporada. No Internacional foram desligados 10 atletas e nessa mesma pegada chegaram 6. E o Grêmio, sim. O Grêmio tem no momento 32 atletas em seu plantel. Muito, né? 21 foram desligados e 6 chegaram novos. Então, domingo então vai ser satisfatório aí para todos os torcedores ou gremistas ou colorados estarem atentos. Às 6 horas, lá no Beira-Rio. Esse bloco esportivo tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Bom, pessoal, vocês sabem, né? A Natal Fitness tem aquela super promoção para vocês. Se você comprar acima de R$100, você ganha um cupom e concorre a uma camiseta do Grêmio de 2018 autografada pela galera que atuou nesse ano. Então o negócio é o seguinte, não vamos se passar, né? Vamos seguindo o nosso jornal, né? Uma mulher é presa, mas preste atenção que essa matéria é longa. Ela é presa e ela é acusada de ser mandante da morte do marido aqui em Bento Gonçalves. Até relatamos esse caso há muito tempo atrás. O assassinato do advogado Roberto Dallagnol. Ele havia sido forjado como latrocínio e a esposa teria fornecido as chaves aos criminosos, o que já foram condenados aí a quase 90 anos de prisão. Deixa eu deixar a fotinho dela aí, porque é complicada, né? Ana Paula Fleck é acusada de ter fornecido as chaves da casa aí para os criminosos. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul protagonizou uma reviravolta
nesse caso, né? Chocante, crimes de maior repercussão da Serra Gaúcha. Em uma estratégia conduzida pela primeira Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, foi presa essa mulher preventivamente, essa mulher de 36 anos. O nome dela é Ana Paula Fleckborba, apontada como a mentora intelectual do assassinato do próprio marido. Tem feminicídio ao contrário também. O advogado Roberto Fortunato Dallagnol, de 48 anos. Ela 36, ele 48. O crime ocorreu em 11 de setembro de 2021. Lembra? Faz muito tempo. Até então, ele era tratado como um assalto que terminou com morte. O crime aconteceu na madrugada do dia 11 de setembro, na residência do casal no bairro Conceição. Na ocasião, a comunidade ficou chocada, né, pela brutalidade da ação. A residência do casal foi invadida por 3 homens armados e Roberto foi encontrado com os pés e mãos amarrados, amordaçados e morto com um tiro na nuca. Diversos pertences como joias, dinheiro, celulares foram levados para sustentar a tese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. A farsa foi desmontada e a obstrução da justiça foi aferida, apesar dos executores já estarem presos e condenados pelo crime. O avanço das técnicas de investigação e uso da inteligência cibernética pela primeira Delegacia de Polícia revelaram que a cena do roubo ocultava uma trama premeditada. A reabertura do inquérito reuniu provas robustas que ligam a advogada diretamente aos assassinos. Segundo as autoridades, Ana Paula teve participação ativa direta na morte do companheiro. A investigação aponta que ela arquitetou o crime previamente, fornecendo as chaves do acesso ao imóvel para os criminosos e ajustou detalhes da execução. Estando presente, então, na residência, no exato momento dos fatos, ela simulou a subtração de bens para desviar o foco da polícia e sustentar a narrativa de um falso assalto. O caso ganhou contornos ainda mais graves durante o aprofundamento das diligências. A Polícia Civil identificou que a investigada e seu atual companheiro tentaram intimidar a equipe de investigação, enviando ameaças anônimas. Atual companheiro. Então quer dizer, ela matou o marido e já tinha um corpo em vista. O rastreamento de dados confirmou a tentativa da retaliação contra os agentes e a fraude processual para tumultuar o andamento do processo. Diante do risco à ordem pública, a Justiça decretou a sua prisão preventiva. A farsa arquitetada pela suspeita resultou na condenação em primeira instância de 2 homens apontados como os executores materiais do caso. O pessoal que matou, né? Os 2 que mataram o advogado. Na sentença proferida pelo juiz João Carlos Leal Júnior da 2ª Vara Criminal da comarca aqui de Bento Gonçalves, os réus receberam penas duríssimas pelos crimes de latrocínio, roubo e extorsão. Miguel Marcelo Costa Xavier, condenado a 50 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. William Petri Bittencourt, condenado por 39 anos e 3 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Ambos seguem em prisão preventiva e podem recorrer da decisão. E com a prisão da esposa da vítima, a Polícia Civil reafirma o compromisso que a verdadeira dinâmica do crime grave não ficará impune, independentemente do tempo decorrido ou de tentativas de manipulação da lei. Que coisa, né? E viu que ela já está com outro, né? E o cara nem tem medo. Vai saber, né? Vamos para um bloco comercial e da Harmony, né? E nós voltamos em seguida.
Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando apoio a esse jornal. Lembrando, né, que a Natal Fitness está com uma super promoção. Se você compra acima de R$100 lá na Natal, você ganha um cupom, preenche e pode concorrer a uma camiseta do Grêmio de 2018, assinada pela galera que participou daquele ano. Deixa eu falar para vocês aí, as inscrições para os Jogos da Fenavinho encerram nessa sexta, dia 6 de março. A competição gratuita reúne modalidades inspiradas no legado da imigração italiana. Todo ano a gente fala, né, que é bem legal essas competições. A comunidade de Bento Gonçalves tem apenas mais alguns dias para garantir a presença de um dos eventos mais tradicionais e divertidos da região. O prazo de inscrição para a 5ª edição dos Jogos da Fenavinho encerra sexta agora. Hoje é dia 4, daqui 2 dias, né? Dia 6 de março. A competição une integração comunitária e valorização do legado dos imigrantes italianos. E tem como participação totalmente gratuita. Ao todo, então, o Círculo conta com 7 modalidades divididas nas categorias masculina e feminina, englobando provas individuais e coletivas muito legais. Os competidores testarão as suas habilidades, força e trabalho em equipe em desafios como arremesso de queijo, corrida de carriola, corrida de barricas, cabo de guerra, jogo do tastavim, corrida de revezamento de salame com obstáculos e prova de derrubar milho com as mãos. Que legal, né? A etapa classificatória dos Jogos da Fenavinho está marcada para o dia 22 de março, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Nessa data, definidos os finalistas que avançarão para a grande decisão. As finais ocorrerão no dia 13 de junho, integrando a programação oficial da 21ª Fenavinho. Para incentivar a participação e organização do evento, será distribuído R$15 mil em prêmios aos campeões das modalidades. Olha que legal! Além de garantir medalhas e brindes promocionais para todos os competidores inscritos. Olha, as inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de uma ficha no site oficial. Só que é difícil o site. É www.fenavinho.com.br. Facilzinho, né? Facilzinho. www.fenavinho.com.br. Aí você pode se inscrever para participar dessa linda competição. É muito legal, é muito legal. Deixa eu tirar minha imagem da frente. Olha aqui, ó, tá tudo meio desfocado. Mas a imagem se refere ao programa Bombeiro Mirim 2026, onde crianças e adolescentes, como esses aí, ó, de 10 a 12 anos, poderão participar desse programa. Olha, as inscrições poderão ser feitas através do endereço que eu deixarei na descrição deste vídeo na página do YouTube. Se você está vendo a gente pela TV, clica aí no celular, pega esse QR Code e você vai dar dentro da página do Jornal Últimas Notícias no YouTube. E na descrição desse vídeo aí você terá aí como entrar, aonde se inscrever, né? E seguem até o dia 15 de março. Os participantes podem aderir ao programa, que terá introdução a combate de incêndios, primeiros socorros, busca, salvamentos, disciplina e muito mais. Nesse ano, há um total de 28 vagas. O programa é gratuito e oferece 150 horas aulas. Que legal, né?
Esse então foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Voltaremos amanhã com mais uma edição. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!